Boa noite, meus irmãos. Paz e graça, amém? Nós vamos começar o nosso culto fazendo a leitura da profecia de Isaías, capítulo 6, a visão de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Isaías 6, verso 1 até o verso 7. Vamos colocar de pé e vamos fazer a leitura desse texto. E a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Vamos fechar nossos olhos, orar ao Senhor. Ó Deus santo e bendito, nós louvamos o teu nome, Pai, te exaltamos, glorificamos a ti, compreendendo sim, ó Deus, que tu és santo, 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 compreendendo, ó Deus, que diante da visão da glória do Senhor, nós também, ó Deus, deveríamos estar como Isaías, porque somos pecadores, Pai. Mas, ó Deus, também podemos dizer, ó Deus, que nós também fomos lavados, purificados de todo o pecado, por meio de Jesus Cristo. Que fomos reconciliados com o Senhor por meio da obra de Jesus em nosso favor. E não há mais, ó Deus, esta separação entre nós e a presença santa do Senhor. Por isso nós nos achegamos a Ti neste momento de culto. E pela fé, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, diante do Teu trono de glória, poder e majestade, para exaltar o Teu nome, para bendizer a Ti, para também lançar, ó Deus, diante do Senhor as nossas súplicas, nossas necessidades. E, ó Deus, sabemos que por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos aceita, o Senhor nos recebe, o Senhor recebe o nosso culto. É isso que desejamos, Pai, que tudo que nós fizermos aqui seja agradável ao Senhor. Mas que de fato, Senhor Deus, a Tua presença aqui, o agir do Teu Espírito nesse momento de culto, possa constranger-nos ao arrependimento dos nossos pecados. Possa constranger aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho ao arrependimento dos seus pecados, a reconhecerem a sua pecaminosidade diante de um Deus tão santo, de maneira, ó Deus, que busquem a purificação no sangue de Jesus, de maneira que busquem, ó Deus, o perdão dos seus pecados e a salvação em Teu Filho Jesus Cristo. Por meio dele nós estamos aqui, em Teu Espírito, ó Deus, nos queremos Te exaltar, Te cultuar e engrandecer o nome do Senhor. Mas também temos as nossas necessidades, que o Senhor conhece bem. A necessidade de edificação, a necessidade de, ó Deus, alento,
de fortalecimento espiritual e do renovo que somente o Senhor pode operar em todos nós. Abençoe, ó Deus, a todos aqueles também que nos acompanham em seus lares, que a presença do Senhor seja manifesta ali também, e que o Senhor fale poderosamente aos lares, conforme a necessidade de cada família, Senhor. Ó Deus, que haja disposição verdadeira em nós, sincera, de exaltar o Senhor com os nossos corações, realmente, ó Deus, puros, voltados para Ti. Ó Deus querido e amado, visita-nos sim, com a Tua presença santa, e santifica-nos pelo sangue de Jesus. É a oração que nós fazemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Momento missionário. Boa noite, irmãos. Semana passada nós nós iniciamos a campanha de missões estaduais e o nosso tema nesse ano é ser e fazer discípulos. Está aqui projetado. E essa semana passada nós fizemos um caldo e nós entregamos para todas as pessoas que estavam aqui, e na tampa tinha uma família missionária, e esperamos que todos nós estejamos orando por cada um. E hoje vamos assistir um vídeo na cidade de Açuacena. Açucena. Cidade com pouco mais de 9.000 habitantes, o município de Açucena lida com um alto índice de suicídio entre crianças, jovens e adultos. A igreja depara-se com o desafio de tratar traumas, estruturar laços familiares e apresentar a cura através do Evangelho de Jesus. Aqui nós enfrentamos algumas adversidades muito grandes, como por exemplo o suicídio. Aqui a gente tem muitas pessoas depressivas. A gente aqui tem elaborado trabalhos exatamente visando isso, fazer com que as pessoas entendam o quão valor tem a vida, o quão elas também são valorosas. O missionário Genivaldo e sua família busca vencer obstáculos através do ensino bíblico, do investimento em pequenos grupos multiplicadores nos distritos e bairros da cidade. Em Açucena hoje nós temos 3 PGs, onde a gente trabalha isso. A gente agora está implementando também a igreja multiplicadora, de forma essa que no trabalho com a união masculina, com as mulheres, a gente tem trabalhado muito esse tema. Na nossa escola bíblica dominical nós temos trabalhado isso, que é tempo de nós fazermos aquilo que Jesus fez. Trabalhando não só para fazer discípulos, mas também discipuladores em Açucena. E ele veio e fez o discipulado em nossas vidas, né? Veio, nos ensinou, né? Aquilo que a gente não sabia da Bíblia, né? Aí veio e fez os estudos com a gente ensinou, a gente continua com eles, né? E através disso eu pude, né, tá falando para os meus pais, para minha mãe, e trazendo eles junto para a igreja conosco. Podemos contemplar o avanço do trabalho batista ao nos depararmos com toda uma família sendo e fazendo discípulos na região. Estamos trabalhando aí com foco de fazer discípulos, né? A cada dia a gente buscando aumentar mais, crescer, multiplicar. Cumprindo o ID de Jesus, fazendo diferença e propagando o poder transformador de Deus através do que ensina a Bíblia. Em Açucena nós estamos trabalhando isso. Nós estamos buscando a cada dia fazer novos discípulos, a cada dia fazer com que mais pessoas venham viver aquilo que Cristo nos ensinou a viver. A nossa missão é ser e fazer discípulos. Porque nossa missão é ser e fazer discípulos. Você pode fazer isto indo,
orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Quero convidar você a fazer parte disso, a orar por nós, a também ofertar. Você que ainda não tem um PAN, você que ainda não adotou o missionário, convida você, adote, para que essa obra cresça, se expanda, para que você também seja, não simplesmente alguém ouvinte, mas seja um praticante dessa obra. Desafiamos os batistas mineiros a ser e fazer discípulos. Foi o vídeo do missionário em Açucena, e que venhamos fazer isso, venhamos orar, venhamos ofertar, para que o reino de Deus se espalhe sobre a face da terra, e principalmente aqui em Minas Gerais, que tem muitas cidades que ainda não ouviram falar de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui em sua casa, em sua presença, para louvar e engrandecer o seu nome, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor venha tocar os nossos corações para o ídis do Senhor, Pai, que o Senhor colocou sobre nós. Te peço que o Senhor venha nos abençoar, venha nos conduzir no melhor caminho, que podemos ser usados pelo Senhor da sua maneira e da sua vontade, Pai. Te peço que o Senhor venha colocar em desejo em nossos corações, desejo de ofertar, orar e sempre ajudar em missões, Pai. Que isso não venha sair de nós, que venhamos fazer isso com amor do Senhor, Pai. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Dízimos e ofertas. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Joel. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 21 até o versículo de número 24. Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo de número 21 até o versículo 24, e assim diz o texto: Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Esse Deus que provê, que supre as nossas necessidades, é um Deus presente em toda a história da humanidade, não é diferente conosco hoje. É o Deus que, mesmo em meio às dificuldades, em meio à pandemia e às suas consequências, Deus está nos sustentando. Certamente há momentos em que nós ficamos preocupados, mas nós precisamos nos voltar para o Senhor e saber e reconhecer quem Ele é, e que em todo tempo, toda a história está sob o controle de Deus, e assim há de continuar, e assim nós devemos caminhar tranquilizados na presença, no cuidado, na soberania do Senhor. E como expressão de gratidão por todo o cuidado que Ele tem demonstrado para conosco, nós nos consagramos a Deus, nós confiamos a Deus nosso louvor, nossa adoração, nossos dons e talentos, nossos dízimos e ofertas. E se você veio preparado para isso nessa noite, entende dessa forma, nós vamos ouvir um cântico que eu convido a você que saia do seu lugar e deposite no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta, bem como consagre ao Senhor
seus dons e talentos, a sua vida. Seja agradecido a Deus, coloque diante de Deus a sua gratidão por tudo que o Senhor tem feito, e é muito. E dentre os nossos motivos de gratidão, que eu gostaria de reforçar nesse momento, nós agradecemos pela vida do pastor Wagner. Hoje a Igreja Batista comemora, segundo domingo do mês de junho, o Dia do Pastor, e hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de externar a Deus a nossa gratidão, bem como ao pastor, e fica aqui reforçado, pastor, a nossa palavra de gratidão ao Senhor pela dedicação, bem como a nossa palavra de gratidão a Deus, pois muito Ele tem sido generoso conosco. Em um tempo onde é escassa a pregação fiel à palavra, nós devemos agradecer, devemos celebrar com grande alegria, com louvor, a fidelidade à palavra do Senhor que tem sido ministrada a nós. Se você veio então preparado nessa noite, enquanto ouve o cântico, tem a oportunidade de trazer aqui no gasofilácio. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nossa
Senhor, de fato, grande é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Dá-nos, ó Pai, um coração verdadeiramente adorador. Dá-nos a disposição dia a dia de buscar ao Senhor, de aprender do Senhor, de obedecer ao Senhor. Dá-nos gratidão, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, que possamos reconhecer a cada instante tantas e tantas dádivas do Senhor a nós, dentre elas a salvação através de Jesus Cristo, esse dom que é para nós imensurável. Oh Pai, muito obrigado, obrigado, e que a gratidão em nós, a disposição à adoração leva-nos, ó Deus, a nos consagrarmos ao Senhor, a consagrarmos ao Senhor os nossos dons e talentos, a consagrar ao Senhor como oferta de louvor, de gratidão, de adoração, nossos dízimos e ofertas, entendendo em todo tempo o privilégio que é participarmos desse reino, Deus. Continua, Pai, agindo em nós, continue a palavra do Senhor fazendo morada no nosso coração, na nossa mente, transformando-nos dia a dia em pessoas mais parecidas com Cristo. Que cada dia possa ser mortificada em nós a nossa vontade pecaminosa, aquilo que não é em conformidade com os desígnios do Senhor, e possa crescer em nós a presença e a vontade do Senhor através de Cristo Jesus, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. É nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vamos nos levantar, iniciar nosso momento de louvor ao Senhor, declarando que Ele é bom, que as misericórdias dEle se renovam sobre nós a cada manhã, e nós somos gratos a Ele pela bondade, pelo cuidado dEle em nossas vidas.
Deus é bom e Ele é mais forte, mais elevado do que qualquer outra coisa. O nosso Deus é poderoso, poderoso para operar milagres, poderoso para transformar vidas. E se nós confiamos nesse Deus poderoso, não há o que temer, não há nada que possa nos deter diante da soberania do nosso Deus, diante do cuidado do nosso Deus. É
te louvamos, glorificamos e bendizemos o teu santo nome nesta noite, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Criador e Consumador dessa terra, Senhor Deus. E nós nos prostramos diante de Ti nesta noite, rendendo nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração diante do Senhor, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor Deus. Que Teu Santo Espírito venha fluir em nós, que venhamos ser cheios da Tua presença, Senhor Deus. E que o nosso maior anseio seja de viver a eternidade contigo, vê-lo face a face, ser cheio da Tua presença, Senhor Deus. Fale aos nossos corações, recebe o nosso culto, o nosso louvor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui, desejo a tua glória. Então eu correrei para te encontrar. E lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui, desejo a tua glória. E então eu correrei para te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face,
Senhor, o nosso Salvador, nosso consolo, abrigo, socorro, nosso refúgio. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor.
esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Eu quero agradecer aos irmãos pelas palavras de encorajamento, de apreciação que recebemos nesse dia, o dia do pastor Batista. Tenho-me como um homem muito bem-aventurado de estar pastoreando os irmãos, de estarmos juntos nesse tempo da missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, nos confiou. E quero agradecer a palavra de todos os irmãos, hoje pela manhã, também as mensagens que eu pude receber pelo WhatsApp durante o dia, as organizações, a MCM, que nos abençoou e nos agradou tanto nesse dia, nos fez tão felizes nesse dia. Toda a minha família enviaram coisas deliciosas lá para minha casa hoje. Agradeço muito, minha família também agradece muito ao Ministério da MCM, Ministério dessa igreja. Eu trago um abraço da irmã Áurea. Irmã Áurea, manda um abraço para toda a igreja. Ela e o irmão José Francisco estão com os filhos lá em Guarulhos, estão bem, à medida do possível, por causa dessa quarentena, mas manda um grande abraço para todos os irmãos e pede à igreja que esteja orando por ela. Em especial, a família dela teve uma perda, e esse é um motivo especial de oração. Nesse fim de semana, faleceu na cidade de Itabuna um sobrinho dela, deixando esposa e filhos. Então ela pede aos irmãos que se lembrem dela nesse período. E nós vamos fazer um momento de oração pelas famílias enlutadas, que são muitas pelo Brasil, talvez não muitas próximas de nós, mas que são milhares em todo o nosso país. E nós devemos orar pelo consolo do alto sobre essas famílias. Também famílias que estão sofrendo o problema grave do desemprego. Irmãos e irmãs que estão sofrendo também essa insegurança por ter perdido o seu emprego. Famílias que têm o seu negócio prejudicado nesses dias por causa da pandemia. Nós vamos colocar a família de um modo geral diante do Senhor nesse momento, sem falarmos também em outras enfermidades de ordem física, enfermidades de ordem também mental, emocional, acarretadas por causa desse período prolongado de quarentena. Então nós vamos colocar a família e todas essas necessidades diante do Senhor nesse instante. Peço que você feche seus olhos. Ora a Deus por sua família, uma família próxima a você, que tem passado momentos difíceis, momentos de necessidade. Coloquemos essas famílias diante de Deus, coloquemos nossas vidas também a serviço do reino de Deus, para sermos instrumento nas suas mãos. Santo e amado Deus, nós louvamos o teu nome, ó Deus, aqui nos reunimos com esta liberdade para exaltar e bendizer a ti. Somos um povo bem-aventurado. Nós temos o cuidado do Senhor sobre nós a cada dia. Nós temos a orientação da tua palavra que nos dá, ó Deus, força e que nos dá discernimento. A palavra que nos dá, ó Deus, sabedoria para lidarmos com situações adversas, mas nem todos têm. Nem todos têm, ó Deus, o que nós temos e desfrutamos.
Por isso nós queremos, Senhor Deus, em primeiro lugar, render a Ti o nosso louvor, render ao Senhor a nossa gratidão. Eu quero Te louvar pela existência dessa igreja, quero Te agradecer pelos Seus ministérios, pela bênção que tem sido no meu ministério pastoral, aqui nesse tempo, e peço que seja, ó Deus, realmente um trabalho que sirva ao Teu reino, sirva a glória do nome do Senhor, tão somente do Senhor. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa petição, agradecendo pelo que tem feito às nossas famílias e suplicando por aquelas, ó Deus, que estão afastadas da graça do Senhor. Ou aquelas, ó Deus, que mesmo debaixo da graça do Senhor, têm sofrido também, ó Deus, golpes duros nesses dias. Famílias enlutadas que se espalham por todo o Brasil, aos milhares, ó Deus, atingidas, ó Deus, pela enfermidade, que hoje, ó Deus, se espalha pelo mundo e causa dor e sofrimento. Nós suplicamos ao Senhor que venha abençoar o nosso país no combate a esse vírus, que o Senhor, ó Deus, venha trazer, Senhor Deus, livramento a nós, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, venha usar as autoridades, àqueles, ó Deus, que têm a sua competência para essa finalidade, na descoberta de curas e vacinas, tratamentos eficazes, que o Senhor venha usar todas essas pessoas de um modo especial nesse tempo, para que muito em breve nós possamos, ó Deus, ter de volta, ó Deus, uma rotina produtiva, onde esses temores se afastem das famílias e dos lares. Nós suplicamos, ó Deus, por todas as famílias enlutadas, em especial colocamos a família da nossa irmã Áurea, que perdeu o seu sobrinho, que o Senhor derrame do consolo dos altos céus sobre os familiares ali, Senhor Deus, dando força, dando a Deus da Tua graça, do consolo do Teu Espírito. Também queremos colocar diante do Senhor famílias que sofrem a insegurança e incerteza por causa por ter perdido o emprego. Pessoas desempregadas que se multiplicam também pelo país, se multiplicam pela nossa cidade, e nós rogamos, ó Deus, apelamos a Ti, que a graça dos altos céus, a providência do Senhor se mostre na vida dessas pessoas. E que o Senhor venha nos usar, ó Deus, que haja compaixão, misericórdia, para que, ó Deus, possamos dispor aquilo que podemos para o auxílio dessas famílias também. Possamos crescer no dom e na graça do Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor esteja abençoando os Teus filhos, aqueles que têm os seus negócios, empresas, ó Deus, fábricas, comércios, que a Tua bênção seja sobre eles também, que a Tua providência seja sobre todos eles também. Sobre as igrejas, ó Deus, em nossa cidade, abençoe a cada uma, para que tenham também o necessário, ó Deus, para o sustento. E, ó Deus querido, que assim, ó Deus, de maneira maravilhosa, a Tua graça se derrame sobre todas as famílias, ó Deus, pois todos nós necessitamos de Ti. Há aqueles, ó Deus, que podem não sofrer nenhum tipo desses sofrimentos aqui que falamos, mas ainda não conhecem a graça de Jesus, ainda não conhecem o que há de mais importante, ainda não têm a salvação de suas almas, que elas possam ouvir a Tua palavra. Se nos acompanham agora, que possam ouvir a pregação do Evangelho do Senhor, e que essa palavra penetre profundamente os seus corações, e elas conheçam a Tua graça, conheçam quem é de fato Jesus Cristo, e se curvem a Ele, se rendam a Ele de todo o coração. Ó Deus, sê conosco no restante desse culto, e que, ó Deus, ao ministrar a Tua palavra, o Teu Espírito esteja falando a cada coração, conforme a necessidade, aqui nos lares que nos acompanham, pois essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 49 até o capítulo 13, verso 9.
no próximo domingo nós teríamos a assembleia ordinária, né? Mas por causa da pandemia nós não estamos fazendo assembleias. Na quarta-feira nós teremos a reunião do Conselho Administrativo. Nós passamos para a quarta-feira porque na terça nós temos aula de escola bíblica virtual. A classe dos casais tem a sua aula a terça-feira, 19h30. Mas na quarta-feira, às 19h30, o Conselho Administrativo está convocado para estar aqui. Diretoria, Conselho Fiscal e todos os líderes dos ministérios e o Corpo Diaconal. O Corpo Diaconal também é importante a sua participação, que esteja aqui. E aí nós ouviremos os relatórios dos departamentos, ouviremos relatórios financeiros, tudo que cabe ao Conselho Administrativo acompanhar. Então fica aqui essa convocação. No domingo que vem nós encerraremos a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, se Deus assim nos permitir. E já estamos preparando a carta de Hebreus para a próxima exposição. E eu peço aos irmãos que orem para que Deus esteja nos abençoando nesse trabalho de estudo, de pesquisa, de preparação das exposições em Hebreus. Lucas 12, verso 49. Eu vou pedir que os irmãos que encontraram o seu texto se coloquem de pé mais uma vez para fazermos a leitura desta palavra, que nos diz da seguinte maneira: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis, então, discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, e respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. Que Deus abençoe a ministração da sua palavra a todos nós essa noite. Amém? Pode se sentar. Muito obrigado, meus irmãos. Jesus volta agora a sua palavra à multidão. Ele, na última lição, falou aos discípulos de como eles deveriam se preparar para a sua volta, e agora ele volta mais a sua palavra à multidão, mais uma vez. E ele vai mostrar
um novo quadro imposto pela sua vinda. É possível que houvesse uma expectativa diferente em relação à vinda do Messias. E isso pudesse deixar eles um pouco confusos. O que eles estavam assistindo ali era diferente do que esperavam. Há uma expectativa em relação à vinda do Messias e do reino de Deus, que não se cumpriria naquele momento. A expectativa era de que o Messias trouxesse o povo de Deus ao Shalom. O que é esse Shalom? Não simplesmente a paz em relação aos inimigos, a paz de não haver guerras, mas que o Messias traria ao povo de Deus um estado de paz completa, e eles viveriam num estado de graça. Como nós temos profecias falando disso. Como nós temos profecias falando sobre todo o bem que é feito em todo o monte de Sião. Ou seja, esta vida em estado de graça, em plena comunhão com Deus. Esta vida onde os corações estão cheios de paz, onde todos estão vivendo em sintonia, em harmonia. Então havia essa expectativa, porém o que se mostra cada vez mais é a realidade da rejeição ao Messias. O que se mostra cada vez mais é também uma hostilidade crescente contra Jesus, que vai resultar em sua morte na cruz. Isso pode deixar as pessoas um pouco confusas, a multidão que está acompanhando ali o ministério de Jesus. Engana-se, meus irmãos, quem pensa que o mundo perdido esteja com o seu coração realmente aberto para a mensagem de amor, de justiça e paz do reino de Deus. O mundo não está com o seu coração aberto para o reino de Deus. O mundo não é assim. E por isso rejeita o Filho de Deus. E por isso está rejeitando o chamado de Deus. E aqui se incluem até mesmo os religiosos, aqueles que você poderia pensar, não, esses estão realmente buscando a Deus, e quando Jesus chega, eles vão identificá-lo rapidamente e abrir seus corações para o reino de Deus. Mas não é o que acontece. É desses religiosos que vem realmente a maior rejeição. É deles que vem o intento de matar o Messias. Então Jesus passa a mostrar, diante dessa rejeição que nós estamos vendo aqui nessa parte do Evangelho de Lucas, Jesus começa a mostrar o outro lado da moeda. Se os homens vão rejeitá-lo, eles precisam entender as implicações disso. Se eles vão rejeitar o Messias, se eles vão rejeitar o reino de Deus, eles precisam entender, então, que o Evangelho tem dois lados. Há uma proposta de salvação para os que creem, mas há uma implicação para os que não creem, para aqueles que o rejeitam. E esta é a ideia principal do nosso texto. E se os homens rejeitam a salvação, eles devem entender que se dirigem à condenação. E devem se arrepender da sua atitude o quanto antes, porque o benefício da misericórdia não os assistirá para sempre. Nos versos 49 a 53, aprendemos que a mensagem do reino dividirá os homens, expondo os impenitentes ao juízo vindouro. A multidão que assistiu o embate de Jesus com os doutores da lei, há alguns capítulos aqui atrás, e no caso da narrativa, em alguns dias atrás, alguns momentos atrás, essa multidão que viu o embate de Jesus com os doutores da lei, e eles dizendo que o que ele estava fazendo era pelo poder de Beelzebu, e Jesus começa a pronunciar ais, ou seja, maldições, sobre a vida desses homens. Essa multidão que está assistindo isso tudo, ela pode entender perfeitamente o que Jesus está dizendo. Ela tem condições de entender exatamente o que Jesus está dizendo aqui. O desenrolar do ministério dele não está atendendo expectativas lúdicas. Há pessoas que olham para Jesus apenas assim, para o Evangelho apenas dessa maneira, não é? De uma forma lúdica, como se nós estivéssemos aqui contando histórias para crianças.
e tudo é perfeito, e tudo acontece da maneira combinada, tudo acontece sempre da forma correta. Os homens sempre reagem bem a Jesus, eles sempre reagem bem a Deus. Não é assim. Não é verdade. Reagem mal. E estão reagindo muito mal ao Evangelho de Cristo. Ele lança fogo sobre a terra, e é isso que ele vai dizer. A princípio, o mais atingido vai ser o próprio Senhor Jesus. Ele vai passar pelo batismo do sofrimento. O Messias vai passar pelo batismo do sofrimento. Ele vai passar pelo batismo da morte, e não é qualquer tipo de morte. Ele vai passar pela morte de cruz. Isso não é paz. Isso de forma alguma é o que eles estavam esperando do ministério messiânico. Mas não apenas o Messias sofreria rejeição. Não é apenas ele que sofreria esse tipo de perseguição. Os seus seguidores, aqueles que crescem, sofreriam retaliações também. E essa é a divisão que Jesus está mostrando que vai acontecer entre os que creem e os que não creem. E por que ela é hostil? Por que ela é beligerante? Aqueles que crerem vão sofrer retaliações começando em seus lares. Essas retaliações vão começar na sua própria casa. Aqueles que não recebem o reino de Deus, aqueles que não recebem o Evangelho, não se rendem à pregação do Evangelho, vão infringir sofrimento aos que creem. Além deles não crerem, eles vão começar a perseguir e fazer sofrer os convertidos. E esse tipo de intolerância não vai encontrar compaixão, nem mesmo um filho vai se compadecer do seu pai numa situação dessa, ou o pai do filho, ou o marido da esposa. Mas isso está profetizado em algum lugar? Sim. Miqueias, capítulo 7. Profeta Miqueias, capítulo 7, versos de 4 a 6. É exatamente isso que está sendo profetizado. Miqueias 7, dos versos 4 a 6. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então Jesus nos está mostrando aqui que o que está se cumprindo na vida dele é exatamente o que já foi profetizado. Exatamente o que já foi profetizado. Esta paz que o reino de Deus trará, esse shalom, irá se estabelecer. Irá se estabelecer, sim, mas ainda há um longo tempo de espera, até o dia em que o Senhor vai fazer a separação entre os que creem e os que não creem. Interessante que esse método de separação é o método da criação, é o método que está em Gênesis 1, e Deus faz separação entre a parte seca, a parte molhada, entre trevas e luz, é a separação, de onde no final você tem algo maravilhoso. E ela está presente também no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22. O justo pratica a justiça ainda, o impuro cometa a impureza ainda, ou seja, se entregue à imundícia ainda, ou seja, Deus vai fazer essa separação. E essa separação não é de tudo maligna, ruim. Essa separação é um propósito de Deus. E essa separação vai tomar contornos muito maiores nos últimos dias. A igreja do Senhor Jesus será separada do restante da terra. E a terra sofrerá os juízos de Deus. Esse fogo que Jesus está falando que ele trará sobre a terra. E nós devemos aguardar que tudo isso ocorra até realmente chegarmos a esse dia de paz. Enquanto isso, o Evangelho é pregado e ele continua gerando esse tipo de hostilidade, não nos que creem, mas nos que não creem. A mensagem do Evangelho é a mensagem de paz.
Os filhos de Deus são pessoas de paz. Eles pregam o amor e a graça, o perdão. Eles pregam a comunhão com Deus. Mas esse mundo se enfurece por causa dessa mensagem. E isso começa dentro dos lares, começa dentro da casa das pessoas. Segunda parte, dos versos 54 a 59, os que rejeitam o Evangelho deliberadamente, eles devem compreender que se dirigem ao julgamento que os condenará. Jesus aqui vai atribuir a rejeição dos judeus à hipocrisia. Eles tinham todas as condições de compreender o ministério de Jesus. O mínimo de senso seria necessário para discernir o que estava acontecendo diante dos seus olhos. O mínimo de conhecimento das profecias seria suficiente para constatar quem é Jesus. Pessoas que não eram judeus vinham atrás de Jesus. O Evangelho de João vai dizer que gregos vieram para conhecer o ministério de Jesus. Vai dizer que uma mulher sírio-fenícia veio para conhecer Jesus. O que ela conhecia das Escrituras? Nada. Mas ela pôde perceber que aquele homem realmente era alguém especial, vindo de Deus. Então havia plenas condições de qualquer um em Israel, qualquer um entre os judeus, reconhecerem quem era Jesus. E a exortação aqui do versículo 54 e 55 abrange toda a nação, desde norte até sul. As nuvens que sinalizam a chuva, que está aí no verso 54, né? Essas nuvens que sinalizam a chuva, onde é que se observava esse tipo de sinal? Era comum na Galileia, ou seja, no extremo norte de Israel. Eles poderiam observar esse sinal com muita tranquilidade. Todo mundo já sabia, quando certas nuvens apareciam, viria uma chuva. Eles sabiam identificar isso. E Jesus fala também dessa mesma característica ao sul de Israel, quando fala sobre um vento sul, e quando vem esse vento sul, eles sabem que está chegando ali uma mudança climática. Esse vento sul trazia ondas de calor do deserto do Negueb. Então é a região sul do território de Israel. Que Jesus está dizendo, olha, vocês no norte, no sul, vocês em toda essa terra viram todos os sinais do meu ministério. Vocês viram todos os milagres. Vocês viram os ensinamentos. Vocês viram o cumprimento das profecias. E se vocês conseguem observar o tempo e saber o que vai acontecer no outro dia, como é que vocês não conseguem olhar para tudo que está sendo revelado diante dos seus olhos e entender o que é o reino de Deus que está chegando? Jesus está cobrando isso deles e diz, vocês são hipócritas, vocês estão fingindo que não estão entendendo. Vocês estão fazendo um jogo de cena, ou seja, se esquivando. Se esquivando de quê? Da aceitação ao Messias. Da responsabilidade de se sujeitarem a Jesus. Mas por que eles rejeitam? E aí Jesus conta uma ilustração. Por que eles estão rejeitando? Eles estão achando que poderão se enfrentar o julgamento de suas almas sem o Messias. E é o que Jesus conta, a história do verso 58 a 59. Vocês estão andando nesse caminho e vocês vão chegar diante do juiz. Ele não vai julgar vocês com misericórdia. E como é que vocês acham que vocês vão escapar? Vocês não vão escapar. Como é que eles pensam em escapar do juízo? E essa realmente era uma ideia presente entre os judeus dessa época. Eles achavam que poderiam rejeitar o Messias, poderiam rejeitar o Salvador, e eles conseguiriam enfrentar o juízo de Deus. João Batista toca esse ponto. Abra Mateus capítulo 3, os versos 7 até o verso 12. João Batista vê esse mesmo tipo de comportamento nos judeus. Mateus capítulo 3, verso 7, vendo ele muitos dos fariseus, aqui quem está vendo é João Batista, e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Eles estão sendo hipócritas, eles estão sendo ignorantes. Os pecadores agem dessa forma dissimulada diante do Evangelho. Eles pensam que podem enfrentar o julgamento de Deus sem a obra salvadora de Jesus Cristo. E assim como João Batista, Jesus está mostrando a eles que não. Pessoas que estão inúmeras vezes expostas ao Evangelho, mas elas pensam, não, eu estou bem, eu não preciso. Ou são convidadas muitas vezes por crentes, amigos, pessoas da própria família, são chamadas para que entreguem suas vidas a Jesus, e elas pensam, não, eu estou bem, não preciso. Ela está pensando que vai enfrentar o juízo de que maneira? Ela acha que ela está pronta para enfrentar o julgamento de Deus. E não está. Todos os homens prestarão contas a Deus de todos os seus pecados. Cada ato de injustiça que o homem praticar, cada palavra frívola que sair da sua boca, cada palavra torpe que sair da sua boca, mentira, engano, todo gesto de violência, nos mais diversos sentidos da violência, todo ato de corrupção, todo ato de maldade, os homens vão prestar contas de todos os seus pecados a Deus, e não há como escapar. Sem a salvação em Cristo, a sentença de condenação é certa. A sentença de condenação é certa e inescapável, até para aqueles que se julgam pessoas boas. No nosso conceito aqui de pecadores, você pode ser uma pessoa boa, mas sem Cristo, você será condenado diante do julgamento de Deus. E é por isso que você precisa de Jesus. E é por isso que você precisa se entregar a Ele. Na terceira parte, verso 1 até o 5, sem a salvação em Cristo, Jesus mostra isso. Eu vou dizer aqui de maneira muito gentil, ele está sendo muito paciente e gentil em apresentar isso. Pode parecer que o conteúdo é duro, mas ele está sendo gentil e paciente. Sem a salvação em Cristo, todos igualmente perecerão. A ideia de que a nossa culpa é menor do que a de outras pessoas, e que Deus não nos cortará, é enganosa. Uma pessoa sem Cristo pode dizer, não, eu tenho uma conduta aqui que eu procuro agradar a Deus e minha culpa é menor. Deus não vai me condenar. Meu amigo, você está se enganando. Você está se enganando. Alguns da multidão ali começaram a relatar a morte trágica e violenta de homens galileus, pelas mãos de Pilatos. Pilatos tinha esse mau hábito, esse ódio que ele tinha dos judeus. E pelo que está sendo falado aqui, eles foram mortos quando vieram para oferecer o seu sacrifício no templo, talvez uma festa da Páscoa. E quando esses homens estavam ali oferecendo seus sacrifícios a Deus, Pilatos mandou matá-los. E o sangue deles foi derramado junto com o sangue dos animais que eles estavam sacrificando. E isso com certeza traria uma grande comoção a todos. Um ato de crueldade extrema. E Jesus ainda acrescenta outro evento traumático para eles. Veja que os primeiros são galileus. Agora Jesus vai falar de moradores de Jerusalém. Mais uma vez nós temos a extensão total, né,
territorial total, abrangendo aqui. Lucas está mostrando para nós que o que está sendo dito aqui é para toda a nação de Israel. E Jesus vai falar de um evento traumático onde 18 homens foram mortos em Jerusalém pela queda de uma torre, chamada aqui de Torre de Siloé. E Jesus usa esses dois eventos para uma só lição. Se eles pensam que por não serem vítimas de mortes trágicas, são menos culpados diante de Deus, estão enganados. Ou seja, a ideia equivocada de que se uma pessoa está tendo uma morte trágica é porque ele fez alguma coisa errada na vida dele. Então, uma pessoa que tem mais culpa do que as outras, Jesus está dizendo, tire isso da sua cabeça. Se vocês estão pensando que essas pessoas sofreram esse tipo de morte horrível, porque eram mais culpadas do que vocês diante de Deus, vocês estão enganados. Ou seja, ao fim de suas vidas tranquilas, sem percalço algum, você também estará diante de Deus e receberá uma sentença de condenação eterna. E assim há muitas pessoas, porque elas vivem uma vida tranquila, sem percalço, acham que não precisam de Deus, são menos culpadas do que outros. Não, Deus já está abençoando a minha vida, eu estou satisfeito, eu não preciso de entregar a minha vida a Jesus, eu não preciso ouvir esse chamado ao arrependimento dos meus pecados. Se Deus estivesse insatisfeito comigo, estava fazendo alguma coisa ruim comigo. E Jesus está tirando essa ideia da mente deles também. Um ímpio, uma pessoa sem Cristo pode ter uma vida tranquila, pode ter uma vida até próspera, mas vai perecer como aqueles que tiveram uma morte trágica. Eles vão perecer porque serão condenados também ao inferno, condenados à morte eterna. Os pecadores, e todos os homens o são, eles precisam ouvir o chamado do Evangelho ao arrependimento, e é isso que Jesus destaca aqui no versículo 3 e no versículo 5. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. Esse é o chamado do Evangelho. Não há pregação do Evangelho sem chamar aos homens ao arrependimento, a mudança de vida, abandonar os pecados. E eles precisam disso. Se eles querem realmente estar diante de Deus no dia do seu julgamento, eles têm que mudar a sua atitude, parar de rejeitar o Messias e abraçá-lo com todo o seu coração. Eles precisam parar de perseguir os que já se converteram. Precisam parar de perseguir os convertidos e se entregar a Jesus de todo o coração. O marido que está perseguindo a sua esposa por causa da sua fé, ele precisa se converter e buscar a salvação de sua alma em Jesus. Aquele que está achando que ele não há condenação sobre a sua vida, ele é uma pessoa boa, o Senhor Deus não o condenará, ele está enganado. Aquele que pensa que porque coisas ruins não acontecem na sua vida, como acontece na vida de outras pessoas, então ele não precisa de se arrepender dos seus pecados, está enganado. Precisa se arrepender, sim, de todos os seus pecados e entregar a sua vida ao único Salvador, que é Jesus. E eles devem aproveitar a oportunidade, pois já há motivos para serem cortados. Há motivos para serem cortados como os outros foram cortados rapidamente. E eles podem ser cortados e lançados ao fogo, como disse João Batista, e nós chegamos à última parte, do verso 6 até o 9. O prazo para dar o fruto do arrependimento está se encerrando. O prazo para dar o fruto do arrependimento está acabando. E por isso é urgente que os homens se arrependam. Em vez de rejeitá-lo, se arrependam. Jesus conta a parábola de uma figueira plantada em uma vinha. Você percebeu isso? Uma figueira no meio de uma vinha. É como você plantar um pé de maracujá no meio de uma plantação de café. Vai destacar ali totalmente diferente do restante. E alguns concordam aqui que a figueira simboliza Israel nessa parábola. O que
Sim, é muito comum em todo o Antigo Testamento Israel ser comparado à figueira. E o fato dessa figueira estar em uma vinha revela a singularidade que Deus deu a Israel no meio de todas as outras nações. Eles foram feitos um povo singular. O Messias viria deles. Foram feitos, sim, um povo especial, o povo de Deus. E eles já haviam dado também muitos frutos que agradaram o Senhor. Mas o Senhor vai dizer, já tem 3 anos que eu não colho frutos dessa figueira. Interessante, o ministério de Jesus terreno teve 3 anos, né? E o Senhor está dizendo, olha, já tem 3 anos que essa figueira não produz fruto. Então ela deve ser cortada. Ela deve ser cortada. Ela está ocupando inutilmente a terra. Ela deve ser queimada. É o fogo que Jesus está trazendo. É o juízo que vem para aqueles que rejeitam o Evangelho. Qual é o fruto que ela não está dando? Qual é o fruto que Deus está buscando em Israel e não está encontrando? Arrependimento. Ele está dando todas as oportunidades e não está encontrando o arrependimento. Trouxe o Messias, cumpriu todas as profecias, ele fez todos os sinais. Ele está curando leprosos. Ele está fazendo maravilhas, curando surdos, curando aleijados. Ele está pregando o evangelho do reino com poder. Ele está sendo declarado por muitos como Messias. Mas os líderes da nação rejeitaram. Lembrem-se disso. Os líderes da nação o rejeitaram e atribuíram seus feitos ao poder de Satanás. O coração do povo de Deus se endureceu. Eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Lembre-se que Lucas está escrevendo para igrejas de gentios, igrejas gentílicas. Lucas acompanhou o ministério do apóstolo Paulo. Este evangelho escrito por Lucas será entregue em primeira mão para as igrejas gentílicas. Elas são essa vinha. Elas são essa vinha e elas devem entender que o fruto do arrependimento é vital para pertencer ao reino de Deus. O fruto do arrependimento dos pecados é vital para fazer parte do reino de Deus. Ter Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas é vital para estar diante de Deus, senão serão cortados. Porque se Israel foi cortado por falta de arrependimento, quanto mais os outros povos, quanto mais eu e você. Deus já tem todos os motivos para trazer os homens ao juízo. A mensagem do Evangelho é pregada em toda a terra e muitos estão fazendo suas decisões. A mensagem do Evangelho está sendo pregada em nossa cidade e muitos estão fazendo suas decisões. Decisões que acabam dividindo lares, que acabam dividindo famílias, porque há os que se convertem e há os que se aborrecem por causa dos que se convertem. Há motivos já para Deus trazer toda a terra a juízo. Todos têm alcançado sua oportunidade. E pela multidão dos nossos pecados, todos poderiam ser cortados repentinamente. Jesus é o vinhateiro, e você viu qual foi a atitude do vinhateiro? Ele apela ao Senhor. Deixa ela aí mais um ano. Deixa ela mais um ano, até que eu vou escavar, estercar. Se der fruto, ela fica. Se ela não der, corta. Então Jesus é esse vinhateiro que se interpôs entre nós e Deus e morreu numa cruz para que nós tivéssemos uma oportunidade de salvação. Morreu numa cruz para que nós pudéssemos refletir e nos arrepender dos nossos pecados. Israel foi cortado. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. E esse foi um golpe no coração
do judaísmo. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade, todas as nações estão tendo a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, e assim como Israel foi cortado, qualquer nação pode ser cortada. Se ela for impenitente, se ela não entender a necessidade do seu arrependimento, se as pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho e disserem, isso é para outro, disserem, isso é para outro, não preciso, sou uma pessoa boa, não preciso de Jesus para a minha salvação, serão cortados. Chegará o momento em que até Jesus vai concordar com a condenação dos impenitentes. Chegará o momento em que até ele dirá ao Pai, sim, está na hora de cortar. Chegará o momento em que até Jesus vai dizer ao Pai, chegou o momento, realmente já fiz todo o trabalho, já enviei todos os mensageiros, já morreu muita gente, já foi perseguida muita gente por causa desse Evangelho, e Pai, chegou o momento realmente de cortar. Chegou o momento de fazer a colheita na vinha do Senhor. Esse momento se aproxima. O prazo está exíguo. O prazo está acabando. Conclusão que nós chegamos aqui, meus irmãos, é que Jesus não vai coagir os homens para que eles creiam no Evangelho do Reino de Deus. Jesus não vai coagir ninguém, forçar ninguém a crer no Evangelho do Reino de Deus. Os homens podem decidir livremente se eles vão entregar suas vidas a Cristo ou não. Mas se os homens decidem rejeitar o Evangelho e perseguir os que creem, eles precisam saber uma coisa: eles estão se dirigindo à condenação. E quando estiver diante de Deus, os crentes, aqueles que creem no Evangelho e os incrédulos, eles devem saber, serão separados uns dos outros. A uns será dada as bem-aventuranças do reino de Deus, aos incrédulos será dada a condenação. Não há como escapar. Sem Jesus Cristo não há como você escapar do juízo de Deus. Você que nos ouve, sem Jesus Cristo não tem como você escapar do juízo de Deus. Você pode fazer coisas boas a vida inteira, você pode praticar aí as boas obras a vida inteira, fazer beneficência a sua vida inteira. Sem Jesus Cristo você não tem salvação. Sem Jesus Cristo você será condenado ao inferno. E o fruto que Deus quer da sua vida é arrependimento dos seus pecados. Arrependimento dos seus pecados, uma entrega completa a Jesus Cristo, o Salvador. Então, os que rejeitam o Evangelho, eles precisam saber disso. Eles se dirigem ao juízo, eles se dirigem à condenação. E eles têm que evitar essa falsa impressão de que eles são menos culpados do que os outros. A falsa impressão de que, de alguma maneira, poderão escapar. Se Deus achar que eu mereço, eu vou ser salvo. Ninguém merece. Salvação é graça, não é mérito. Não há mérito para a sua salvação. Nenhum homem pode merecer a salvação. A salvação é pela graça de Deus, e o que é graça? É um favor imerecido. Ninguém merecerá este favor de Deus. Ninguém vai merecer a salvação. É graça do Senhor. Ou então, ou você se apega pela graça de Deus, ou você será condenado. Pelas boas obras a salvação não virá. E por último, lembre-se, a misericórdia não deve ser confundida com complacência. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus em continuar estendendo o seu convite, o seu chamado ao arrependimento, não deve ser confundido com complacência. O mundo está caminhando para os dias do seu julgamento. O mundo caminha para os dias do juízo. E hoje o Senhor Deus está estendendo a todos a sua chance, a oportunidade de que sejam salvos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, meus irmãos. Se alguém me ouve nesse momento e compreende que tem sido uma pessoa resistente à pregação do Evangelho, mas hoje você entendeu que precisa de Cristo e decide hoje vir a Ele, declarar arrependimento dos seus pecados e declarar a sua fé exclusiva nele para a sua salvação.
eu te chamo nesse momento, venha a Cristo. Você precisa de Jesus. Não se iluda. Não se iluda. Não pense que você pode deixar Cristo e se apresentar diante de Deus. Não pode. Se você é uma pessoa que tem buscado fazer coisas boas e agradar a Deus, isso não é suficiente. Você precisa de Cristo. Salvação é dom imerecido, é graça de Deus. E você não vai alcançar essa graça por boas obras. Então eu te chamo, renda-se a Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Se me ouve uma pessoa que tem sido hostil ao Evangelho, hostil aos convertidos, arrependa-se. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo nesse momento. Há muitas pessoas como você, que odiavam o Evangelho, que odiavam a Igreja de Jesus, e hoje se converteram e são servos do Altíssimo Deus. Faça o mesmo. Santo e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos por falar conosco. Te louvamos por ser esse Deus misericordioso, que teve paciência com cada um de nós e que estendeu, sim, o chamado ao arrependimento dos nossos pecados. Nós te louvamos, ó Deus, por esta graça bendita em Jesus Cristo. Louvamos, ó Deus, porque este Evangelho realmente nos iluminou, abriu nossas mentes e corações para o entendimento da nossa necessidade de salvação em Jesus. Por isso te louvamos, Pai. Te louvamos pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nesse momento queremos colocar diante do Senhor aqueles, ó Deus, que por causa da sua fé têm sofrido perseguições em seus lares, no seu trabalho. A igreja perseguida, ó Deus, em várias partes do mundo, o martírio, submetidas ao martírio, que o Senhor esteja dando graça e poder a esta igreja, a esses crentes, ó Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor continue a levar ao arrependimento aqueles que os perseguem. Que o Senhor venha, ó Deus, sim, operar uma obra grandiosa na vida daqueles que ainda têm resistido à mensagem do Senhor. Que muitos venham, ó Deus, se converter a Ti. Que muitos ainda venham se render a Ti. Pessoas, ó Deus, que têm descartado do seu coração a possibilidade de se render a Cristo. Que o Senhor venha chamá-las poderosamente. Que o Senhor venha convencer pelo Teu Espírito de todo o pecado, da justiça e do juízo. E venha trazê-las ao arrependimento, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, no poder desse Evangelho. Nós cremos no poder do Teu Espírito. Que não somos nós que fazemos as coisas acontecerem. É o poder e a graça do Senhor que regenera o pecador, assim como regenerou a nossa vida, que venha regenerar a muitos que nos ouvem nesse momento. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ter a mesma atitude, ó Deus, de misericórdia, de compaixão. Usa-nos para continuar proclamando esse Evangelho, ó Deus, enquanto há tempo dos homens ouvirem, enquanto há tempo deles se arrependerem. E se alguém, ó Deus, nos ouve nesse momento e decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que estas pessoas, Pai, elas venham de fato, ó Deus, abraçar com todo o seu coração a graça que lhes está proposta. Que elas venham realmente manifestar a Ti nesse momento o arrependimento profundo de cada um dos seus pecados. E que o Espírito Santo do Senhor venha habitá-las e conduzi-las nesta nova vida. E conduzi-las, ó Deus, à comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que, ó Deus, realmente venha surgir uma nova criatura. E que grandes transformações, ó Deus, venham acontecer ao longo dessas vidas, ó Pai. Ó Deus, recebe o nosso culto. Recebe o nosso louvor e adoração que prestamos a Ti. Abençoe os Teus filhos no decorrer de toda essa semana. Esteja suprindo cada uma das suas necessidades. Derrama da Tua graça, do Teu favor sobre os seus lares, o seu trabalho, o seu sustento. E nós, ó Deus, sempre louvaremos o Teu nome, porque temos recebido da Tua graça, Senhor. Temos recebido dos Teus santos cuidados, assim como o Senhor prometeu.
que seja louvado, que seja engrandecido, que seja exaltado hoje e para sempre o nome do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, que a graça de Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui reunida e sobre a igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Com oração silenciosa, irmãos, o nosso culto está encerrado. Eu peço aos irmãos que saiam de máscara e evitem aglomerações aí à frente do templo. Muito obrigado.